Olá a todos, sou Luiz Henrique Otto de Santana Filho. Venho hoje apresentar o coletivo Arte, Contextos e Materialidades, que é um projeto do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, Brasil. Esse projeto tem como base desafiar as concepções tradicionais do estudo da história da arte, e a proposta, com orientação da professora doutora Ângela Brandão, é analisar as materialidades desses objetos e fazer isso junto com uma análise do contexto social e político que permeiam essas expressões. Então, o projeto é dividido em 3 eixos: os papéis, onde são explorados esses desenhos, as artes gráficas; as madeiras, onde são explorados os fazeres artesanais, o simbolismo do material, o mobiliário, o design; e os têxteis, onde acontece a investigação dos tecidos, das roupas e da questão da moda. No momento, são 2 pesquisas que integram esse coletivo de iniciação científica. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa e depois a Júlia vai falar sobre a pesquisa dela. A minha pesquisa se intitula As Poltronas Art Deco do Jockey Club de São Paulo. É uma pesquisa que atualmente recebe bolsa da Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, a FAPESP, e se concentra no Jockey Club de São Paulo, que é uma instituição que data do século XIX, em que sua antiga sede foi demolida, dando lugar a uma nova sede em uma área nobre da capital de São Paulo. Essa sede foi projetada pelo arquiteto Elisário Baiana na década de 1930, e pouco tempo depois ela passa por uma reforma quase completa do Henri Sajou. O Henri Sajou é um arquiteto francês que tem uma atuação muito forte no Brasil, e ele transforma o Jockey Club de São Paulo no maior complexo Art Deco em área ocupada do mundo. Ele aplica esses elementos de requinte e constrói vários anexos à instituição. O principal objetivo do contrato do Henri Sajou para a reforma do Jockey Club de São Paulo era equalizar esteticamente esse espaço com essa elite paulista que frequentava o local na época. Então, o Art Deco aparece aqui com uma perspectiva totalizante, de obra de arte total. O Henri Sajou não projeta apenas o edifício, ele pensa todos os detalhes ornamentais, incluindo o mobiliário. Essa pesquisa tem como foco principal esse mobiliário Art Deco que foi projetado, desenhado para o Jockey Club de São Paulo. São poltronas feitas com tapeçaria de Aubusson, na França. E na análise de fotografias, documentos e projetos, a gente encontra uma similaridade desse conjunto de mobiliário com o mobiliário do interior do transatlântico Normandie, que foi um transatlântico de luxo, um projeto ousado francês da década de 1920, que coloca no mar essa versão flutuante da exposição de artes modernas e decorativas industriais de Paris, de 1925. O ponto-chave dessa pesquisa é buscar esse trajeto entre França e Brasil e traçar assim, uma narrativa, né, desse mobiliário Art Deco que vem da Europa para a América do Sul, e quais os significados dessa estética e dessa construção de gosto para a elite da época. Eu sou a Júlia Baitz Marques da Silva. Eu participo do projeto Arte, Contextos e Materialidades, sob orientação da professora doutora Ângela Brandão. A minha pesquisa de iniciação científica se encaixa no projeto no eixo de têxteis. A minha pesquisa é intitulada Moda no Brasil e a Construção de Diferenças Sociais entre os séculos XVIII e XIX. Tem como objetivo analisar a história da moda no Brasil no âmbito da história da arte, sem considerá-la como uma arte menor. Essa pesquisa de iniciação científica busca, através do recorte temporal da segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX, propor uma reflexão sobre a diferença entre a indumentária utilizada pelas mulheres brancas e por mulheres negras escravizadas como parte fundamental do processo de segregação social instaurado na sociedade brasileira. Infelizmente, há uma falta de artigos têxteis do século XVIII e XIX devido à falta de preocupação em sua salvaguarda. Portanto, o estudo da moda nesse período recai sobre outras fontes imagéticas,
como pinturas e esculturas. No caso dessa pesquisa, serão utilizadas obras do pintor e viajante inglês August Earle. Consegui a primeira parte. A moda sempre foi utilizada como uma ferramenta de diferenciação social e atrelada à determinação de grupos por meio de roupa. Um exemplo que ocorreu no Brasil e na Europa foram as leis suntuárias, que determinavam o que cada um poderia vestir com o objetivo de manter a hierarquia e a mobilidade social. Com base na metodologia proveniente da História Cultural Material de Daniel Roche em A Cultura das Aparências, este projeto usa como método o cruzamento entre fontes visuais e fontes literárias. No período colonial brasileiro, formou-se uma sociedade altamente estratificada sob um sistema violento de deslocamento das populações africanas para o trabalho escravo no Brasil. Nosso objetivo é compreender em que medida os modos de vestir das mulheres brancas diferenciava-se por meio da roupa das mulheres escravizadas de origem africana, como parte desse agressivo e violento processo de segregação. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um estudo histórico-artístico sobre a moda no século XVIII e XIX no Brasil e seu uso como uma forma de diferenciação social. Importante lembrar que a moda sempre teve esse papel de criação de códigos sociais e estabelecimento dos papéis sociais. Eu utilizo as obras do August Earle para compreender como se dava a relação da sociedade brasileira com as roupas e entender quais informações é possível extrair a partir da pesquisa da indumentária. August Earle foi um viajante e pintor inglês que chegou no Brasil em 1820 e residiu no Rio de Janeiro entre os anos de 1820 e 1824. Pouco se sabe sobre sua vida aqui. A maior parte das informações que temos é através da sua amizade com Maria Graham, que era uma autora inglesa que residiu no Rio de Janeiro no mesmo período. Maior parte da sua produção se encontra na Biblioteca Nacional da Austrália. No entanto, as obras que serão analisadas estão uma no Museu Afro-Brasil e a segunda no The British Museum. A primeira obra se chama Mercado de Escravos em Pernambuco. Ela se encontra atualmente no acervo do Museu Afro-Brasil. Se trata de uma gravura de 1824. É uma gravura que foi reproduzida diversas vezes, até mesmo no livro de Maria Graham. E foi a partir desta obra que surgiu o interesse em pesquisar o artista. No entanto, essa obra por si só não se encaixaria no tema de mulheres brancas e negras, por haverem poucas mulheres na obra. A partir desse interesse foi que eu encontrei a segunda obra, que segue o mesmo tipo de obra, que ele retrata o cotidiano de um mercado de escravos, essa intitulada Mercado de Escravos no Rio de Janeiro. Trata-se de uma aquarela feita a partir de uma gravura, que se encaixa mais no tema por ser possível fazer esse contraponto entre mulheres brancas e negras. Se voltarmos o olhar para a parte superior da imagem, podemos ver duas mulheres brancas em um balcão, apenas observando a rua. Esse posicionamento mais elevado já pode indicar uma posição social também mais elevada e talvez até uma postura de protegimento dessas mulheres brancas em relação aos escravos que estão sendo comercializados. Em relação às vestimentas dessas mulheres, é possível perceber um grande volume de planejamento e um prêt-à-porter que não era comum para a época, especialmente para mulheres pobres. Então, era com certeza pessoas de uma posição social mais elevada. Em comparação com a mulher negra que está na rua, que apenas usa um pano sem nenhum tipo de costura, aparentemente, apenas amarrações e um cordão para ficar mais ajustado e fixado ao seu corpo. Com essa breve análise da aquarela, já fica evidente que há sim uma diferença na forma de vestir entre brancos e os negros escravizados. Como os brancos possuíam um controle sobre o que seus escravizados utilizariam e até mesmo o que era vendido para os escravos negros libertos, as escolhas eram pensadas de forma que beneficiassem os brancos e ficasse claro essa diferença entre eles. Da aquarela já fica evidente que há uma diferença na forma de vestir entre brancos e negros, e pelos brancos
possuía o controle sobre o que seus escravizados vestiam, assim como o que era vendido para os negros libertos. As escolhas eram pensadas de forma que beneficiassem os brancos e houvessem essa clara distinção de classe entre brancos e negros. Como o Luiz Henrique falou no começo dessa comunicação, o projeto coletivo Arte, Contextos e Materialidades busca explorar e compreender manifestações estéticas que desafiam as concepções tradicionais da arte. Normalmente, as formas artísticas que nós abordamos aqui são consideradas como artes menores, como é o caso da madeira, artesanato, design e a moda. Nessas pesquisas, nós buscamos fazer um movimento contrário, né, da história da arte e ver essas manifestações artísticas como igualadas às artes consideradas maiores e mostrar qual a sua real importância para a história da arte. Muito obrigada!